Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao tema álcoois e éteres, iniciando as reações, né? Vamos falar agora sobre a abertura do anel dos epóxidos catalisada por ácido. Bom, nós temos aqui representado um resumo das reações dos álcoois, né? A conversão de alquenos a álcoois nós já vimos, né? Então, nós temos três métodos para a conversão dos alquenos a álcoois. Então, são eles: adição de água catalisada por ácido, ok? Que é uma reação que ocorre com rearranjo. Depois nós temos a oximercuração, desmercuração, que é um processo que evita a formação de rearranjos, né? Mas é uma reação que ocorre Markov-Nikov, né? Seguindo a regra de Markov-Nikov, assim como a catalisada por ácido. E nós temos a hidroboração oxidação, que é uma reação também, né, de adição de água. No entanto, ela ocorre por um mecanismo via anti-Markov-Nikov, correto, gente? Então, dependendo do produto, né, desejado a ser obtido, nós podemos escolher um desses três métodos, certo? Então, esses três métodos, né, eles já foram, nós já falamos, né, sobre eles. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer buscar, né, pode recorrer aos vídeos, né, da semana passada. Depois eu vou colocar aqui quais aulas, né, está reportado aí esse tema, tá bom? Bom, depois as reações. Então, nós falamos dessa conversão aqui, correto? As reações que levam a diferentes compostos carbonílicos a partir dos álcoois, então nós temos ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas e aldeídos. Essas quatro são as reações de oxidação dos álcoois, ok? Que nós vamos ver na semana que vem, tá certo? E hoje nós vamos falar, né, a conversão aqui dos éteres, abertura dos epóxidos mais especificamente, tá bom? E também os éteres, né, que dependendo dos reagentes pode levar também ao aleto de alquila, tá bom, gente? Então aqui mesmo só um panorama geral, né, das reações. Muito bem, então vamos falar inicialmente agora, né, o que é um epóxido. Então, nós temos aqui o óxido de etileno, tá? Que é o epóxido mais simples. Então, a gente vê que ele tem aqui um anel, né? Ele é obtido aqui da reação da oxidação do etileno. Aqui a gente tem um mapa de potencial eletrostático, então veja uma carga negativa considerável, né? Um oxigênio mais eletronegativo. E nós vamos ver aqui a seguir a química, né, desse tipo de molécula, tá? A química dos epóxidos. Muito bem, gente. E o que acontece, né? Existe aqui uma tensão anelar, né, bem considerável, tá? Que a gente vai falar a seguir. Eu coloquei essa imagem aqui do Durepoxi. Acho que todo mundo, né? Acho que hoje em dia nem é tanto utilizado, mas antigamente usava-se Durepox para tudo, né? Para consertar até uma xícara quebrada. Então, gente, o que acontece? Olha o nome, Durepoxi, tem a palavrinha epóxi aqui, né? Em uma das partes tem um epóxido, né? E o catalisador para abertura desse anel está na outra parte. Então, quando misturada essas duas, né, desencadeia uma reação para a formação de um polímero, e aí, depois, né, dessa formação, por algum tempo, ele vai ficar bem rígido, depois da reação estar completa. Então, é bem interessante a química aí envolvida no Durepox. Depois que tiver um tempinho de investigar isso melhor, né? E eu quero ver se eu consigo também depois gravar um vídeo a respeito, né? Somente a respeito, uma videoaula dessa química que é bem legal. Muito bem, gente. Então, vamos falar aqui um pouquinho agora da sequência, né? Como é essa química dos epóxidos. Então, gente, quando a gente observa aqui o anel,
que acontece? O carbono, né, quando a forma mais estável do carbono tetraédrico, ele tem um ângulo de ligação de aproximadamente 109,28, né? E aí, quando existe aqui o carbono formando aqui esse triângulo, então o ângulo dessa ligação aqui é aproximadamente 60, ele está muito fechado, então existe uma tensão anelar, né? Aqui, certo? E isso gera uma reatividade característica. Então, vemos aqui, ó, reatividade característica gerada, né, pela tensão anelar, tá? Tem uma significativa tensão anelar. E o que vai acontecer? Para que haja o alívio dessa tensão anelar, a abertura do anel. Então, essa abertura do anel ela pode se dar de duas maneiras, na presença, né, de nucleófilo forte e catalisada por ácido. Então, como isso ocorre, né? O alívio dessa tensão? Por essas duas maneiras aqui, olha, ok? Então, quando a gente tem um nucleófilo forte ou catalisado por base, por que isso? A base não é o OH-, né? Então, ela é também um nucleófilo forte ou catalisada por ácido, né, na presença de H+, tá certo? Então, agora vamos ver o mecanismo da reação da abertura do anel catalisada por ácido, tá bom? Então, muito bem. Então, a primeira etapa, par de elétrons do oxigênio, vem busca o hidrogênio do ácido, né? É a etapa 1, ok? Então, nós temos aqui o oxigênio protonado, e quando esses dois carbonos aqui são desiguais, gente, olha só, esse carbono aqui, ele traz duas metilas e esse aqui dois hidrogênios. Essa carga positiva, ela vai ser compartilhada com o carbono mais substituído, tá? Veja só, carga parcial positiva aqui e carga parcial positiva aqui. Por que que isso acontece? Porque esse carbono, ele tem uma densidade eletrônica maior do que esse daqui. Lembra que os grupos metila, por efeito indutivo, eles não podem doar densidade eletrônica, né? Então, essa densidade eletrônica, ela vai no sentido do oxigênio para ajudar a estabilizar esse intermediário, certo? Então, por isso que essa ligação aqui, ela fica enfraquecida, porque esta ligação aqui, a densidade eletrônica, está indo em sentido, desta ligação, está indo em sentido ao oxigênio, ok? Então, o carbono, ele vai ficar parcialmente positivo, correto, gente? Isso só vai acontecer em casos de epóxidos assimétricos, tá? Se fossem iguais, né, essa carga positiva ia estar igualmente distribuída aqui, se fossem aqui também carbono e carbono, igualmente distribuída sobre os dois carbonos, ou se fosse aqui hidrogênio e hidrogênio, e está mais localizada sobre o oxigênio, tá bom? Muito bem. Então, agora, né, o nucleófilo, né, ou a espécie que tem o par de elétrons, vai atacar o carbono parcialmente positivo, poderia ser também uma molécula de água, ou a própria base conjugada do ácido, tá? Se fosse, por exemplo, HCl, HBr. Bom, então isso vai, né, então o oxigênio se liga a esse carbono, veja, vai acontecer, o oxigênio vai adquirir aqui a carga positiva, e essa ligação aqui, olha, vai se desfazer, né? O par de elétrons vai para o oxigênio. Então, aqui, essa etapa que ocorre realmente a abertura do anel, correto? Como esse oxigênio ficou protonado, né? E ele vai perder esse hidrogênio agora para formar o produto final, tá bom, gente? Então, essa, né, é o mecanismo para abertura do anel catalisada por ácido, certinho? Então, nós temos aqui mais um exemplo agora para a formação, vai acontecer a formação de isômeros trans quando nós temos um epóxido cíclico, certo? Então, nós temos aqui, olha, o epóxido,
esta ligação aqui está projetada para cima e os hidrogênios estão projetados para baixo do plano aqui da tela, né? Vamos imaginar assim. Então, vamos lá, primeira etapa, protonação do oxigênio, né? Veja que aqui nós temos um epóxido simétrico, então, os dois hidrogênios, né? Então, a carga positiva, como eu disse, ela vai ficar mais localizada no oxigênio. E aí, nesse caso, uma molécula de água, no exemplo anterior, foi utilizada uma molécula de álcool, né? Aqui, uma molécula de água. Ela poderia atacar tanto esse carbono como esse daqui, viu, gente? Mas vamos prestar atenção aqui, olha. Quando ocorre esse ataque, essa ligação se desfaz, essa ligação aqui continua para cima, tá vendo? E o hidrogênio para baixo. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Agora, o que que vai acontecer? Desse lado aqui. Esta ligação aqui, como ela está para cima, né? O ataque se dá o quê? Por baixo, tá? Então, veja que o OH2, ele vem aqui para baixo, ó. E o hidrogênio, ele vai para cima. Ocorre aquele efeito guarda-chuva que é observado nas reações SN2, tá? Então, isso aqui, gente, tem que prestar bastante atenção. Veja só, repetindo. Como o anel do epóxido está para cima, né? Existe um efeito estérico aqui na parte de cima, um bloqueio estérico. Então, a água se aproxima do lado de baixo. Então, veja que aqui, ó, ela está para baixo. À medida que essa ligação aqui se desfaz, o hidrogênio, ele vai assumir a posição do que o oxigênio estava, tá? Porque como o oxigênio, aqui a água, está vindo da parte de baixo, o hidrogênio vai ficar para cima, tá bom? Então, nós temos essa configuração aqui da formação do isômero trans, correto? Muito bem, gente. Então, né, essas foram né, o que nós falamos, né, sobre as reações catalisadas por ácido, certinho? Então, próximo vídeo, nós vamos falar das reações catalisadas por base ou na presença de um nucleófilo forte, ok? Até já!